Ei, você já ouviu falar da taxa Selic, mas ainda não sabe exatamente o que ela é? Ou até já estudou sobre esse assunto, mas não conseguiu entender bem? Hoje vou explicar de forma simples e clara para você, que tem muita dificuldade de entender sobre o assunto. Mas antes da gente prosseguir, é importante explicar alguns conceitos que você vai precisar para entender o que é a taxa Selic. Então vamos lá. Primeiro é importante você saber o que é um Banco Central. O Banco Central é uma instituição do governo que é responsável por controlar a política monetária e a taxa Selic do país. Outra coisa que você também vai precisar saber é a inflação. E a inflação é o aumento dos preços de bens e serviços. Então, por exemplo, quando os produtos ficam muito caros no supermercado ou quando os serviços oferecidos por uma empresa têm um aumento de preço, significa que a inflação está subindo. De forma resumida, é isso. É importante que você também saiba definir o que são juros. E os juros é um valor extra que você paga ao pegar dinheiro emprestado ou recebe ao emprestar dinheiro. Definição simples. É um valor em dinheiro a mais que você paga ou recebe por usar dinheiro emprestado ou por emprestar um dinheiro. Basicamente é isso. Outro conceito que você também vai precisar saber é taxa. E o que é taxa? Taxa é um pagamento obrigatório ligado a um serviço ou atividade específica. É uma taxa ou um valor cobrado pelo Estado ou por uma instituição em troca de um serviço específico ou pelo exercício de uma atividade. E agora vamos entrar na taxa de juros. A taxa de juros é uma porcentagem aplicada sobre um valor ao longo do tempo, podendo ser usada em dívidas, empréstimos, financiamentos e também em investimentos. Essa taxa é influenciada pela taxa Selic, pelo risco de não pagamento, pelo perfil do cliente como renda e histórico do cliente, pelo prazo e pelo lucro e custos da instituição financeira. Definição simples: é o percentual que indica quanto será pago de juros em relação ao valor emprestado ou investido. E qual é a relação entre juros e taxa de juros? Os juros são o valor monetário efetivo pago ou recebido. A taxa de juros é a porcentagem que determina esse valor. Então a taxa de juros ela vai indicar quantos de juros será cobrado. E toma cuidado para não confundir. Existe a taxa de juros bancárias, que são os juros que os bancos cobram em suas operações financeiras. E existe a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. E nós vamos entrar na taxa Selic agora. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, que influencia outras taxas de juros do país, como taxas de juros em empréstimos bancários, taxas de juros em financiamentos bancários, taxas de juros em aplicações financeiras. A taxa Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para ajudar a controlar a inflação do país. Definição simples: é uma taxa de referência estabelecida pelo Banco Central. Ela funciona como uma das referências que bancos e instituições financeiras privadas utilizam para calcular os juros que serão cobrados em seus financiamentos, em juros de cartão de crédito e outros serviços financeiros. Definição mais simplificada: quando o banco cobra juros em seus serviços, como empréstimos, financiamentos ou cartões de crédito, ele precisa calcular o quanto que vai gastar e o quanto que vai receber ao disponibilizar esses serviços. Para medir isso, ele considera algumas coisas, como a referência da taxa Selic, ou seja, quantos por cento está a taxa Selic no mês, o risco que terá ao emprestar esse dinheiro, o custo dos envolvimentos nesse empréstimo, o lucro esperado por ter emprestado o dinheiro. Tudo isso compõe as métricas que o banco utiliza para calcular os juros de seus serviços financeiros, ou seja, juros de financiamentos, juros de cartão de crédito, juros de empréstimos e por aí vai. A taxa Selic ela é estabelecida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária. O Copom é um órgão do Banco Central formado por seu presidente e os seus diretores. A cada 45 dias eles reúnem para se decidir qual será a taxa básica de juros da economia brasileira, chamada taxa Selic. Em resumo, a taxa Selic é um dos valores usados pelos bancos e instituições financeiras para ajudar a definir os juros cobrados em empréstimos, financiamentos e outras operações financeiras. Mas para que serve a taxa Selic e como ela é utilizada como ferramenta pelo Banco Central?
Como foi citado, a taxa Selic é uma das principais ferramentas utilizadas pelo Banco Central para ajudar a controlar a inflação. Mas como ela faz isso? Como isso acontece? Pense da seguinte forma: quando os bancos oferecem serviços como empréstimos, financiamentos e cartões de créditos, eles precisam cobrar juros. Esses juros servem para cobrir seus custos que o banco utiliza para se manter funcionando, o risco de não receber dinheiro de volta e também gerar lucro. O banco precisa lucrar por cima. Para definir o quanto de juros o banco vai cobrar, os bancos analisam diversos fatores, como a taxa Selic, quanto que ela está valendo, o risco de não receber o pagamento, os custos da operação, o lucro que o banco espera receber. E como milhões de pessoas utilizam cartões de créditos, empréstimos e financiamentos, os juros cobrados pelos bancos acabam influenciando o consumo da população. Quando a taxa Selic sobe, os bancos tendem a cobrar juros mais altos. Com juros mais altos, os empréstimos ficam mais caros, financiamentos ficam mais caros, o uso de crédito fica mais caro, ou seja, os juros do cartão de crédito tendem a ficar mais altos. Isso faz com que muitas pessoas gastem menos dinheiro. E quando as pessoas consomem menos, por gastar menos dinheiro, as empresas encontram mais dificuldades para aumentar seus preços, o que ajuda a reduzir a inflação. Por isso a taxa Selic é utilizada para ajudar no controle da inflação. Por outro lado, quando a taxa Selic cai, os juros tendem a ficar menores. E quando os juros estão menores, os empréstimos ficam mais baratos, financiamentos ficam mais baratos e o crédito fica mais acessível, ou seja, os juros dos cartões de crédito ficam mais baixos. Isso estimula o consumo e pode ajudar a aquecer a economia. É por isso que você frequentemente escuta alguns economistas dizendo: o crédito está mais caro, o crédito está mais barato. Na prática, isso significa que os juros cobrados pelos bancos aumentaram ou diminuíram. Mas como os bancos utilizam a taxa Selic como uma referência? A lógica é a seguinte: o banco, quando ele vai cobrar seus juros, ele calcula diversas coisas, como por exemplo, a taxa Selic, quantos por cento ela deve estar, os custos operacionais que ele vai ter ao realizar isso, o risco que ele vai ter também ao realizar as suas operações e o lucro que ele precisa obter. Por exemplo, vamos supor que a taxa Selic esteja 10% ao ano. O banco estima 2% de custo, 3% de risco e 2% de lucro. Somando tudo, dá 17% de juros cobrados. E a taxa Selic ela funciona como uma referência para os juros da economia. Por isso que os bancos costumam cobrar um pouquinho acima da Selic, para compensar os riscos operacionais, custos operacionais e obter lucro. Mas por que os bancos não cobram exatamente a Selic? Imagine que a Selic esteja 10% ao ano. O banco possui 1 milhão. Ele tem duas opções: emprestar para João a 10% ao ano, mas ele pode ter alguns problemas. Por exemplo, o João pode perder o emprego, o João pode atrasar o pagamento e o João pode não pagar. Então existe um risco que o banco vai assumir. Ou o banco pode aplicar o dinheiro em títulos públicos que rendem próximo da taxa Selic. Nesse caso o risco é muito menor e o retorno é parecido. Então surge a pergunta: por que assumir mais riscos para ganhar a mesma coisa? Por isso que os bancos normalmente cobram um valor acima da taxa Selic. Por exemplo, a Selic está 10% ao ano. O banco pode cobrar 12%, 15%, 20% e por aí vai. Depende do risco que ele vai correr ao emprestar um dinheiro. E é igual eu já expliquei anteriormente, a diferença é para compensar o risco de inadimplência, ou seja, de não receber o pagamento, os custos operacionais, porque o banco precisa manter uma certa infraestrutura, funcionários, sistemas, impostos também e principalmente o lucro que o banco precisa ter. Vamos fazer uma analogia simples. Imagine que você empresta R$100 para um amigo. Se outra pessoa oferece guardar o seu dinheiro e devolver 110 no final do ano, com quase nenhum risco, você provavelmente não vai emprestar para o seu amigo pelos mesmos 10%. Você vai querer receber um pouco a mais para compensar o risco de emprestar o dinheiro. Com os bancos acontece uma coisa parecida. A Selic é como o preço de atacadão do dinheiro. Os bancos obtêm dinheiro no sistema financeiro e depois disponibilizam aos clientes por meio de empréstimos e financiamentos.
Assim como uma loja dificilmente vende um produto por menos que pagou ao fornecedor, os bancos normalmente cobram juros um pouco acima do que tiveram para obter lucro por cima. O que é o custo do dinheiro? O custo de dinheiro é quanto custa para um banco ou instituição financeira obter o dinheiro para emprestar a outras pessoas. A taxa Selic influencia esse custo. Quando a taxa Selic sobe, o custo do dinheiro tende a subir. E quando a taxa Selic cai, o custo do dinheiro tende a cair. Por isso, quando a Selic aumenta, os juros cobrados pelos bancos tendem a subir também. Quando a taxa Selic cai, os juros cobrados pelos bancos tendem a cair também. E como o Banco Central faz com que a taxa Selic permaneça na meta estabelecida por ele? O Banco Central geralmente realiza operações de mercado de títulos públicos para que a taxa Selic efetiva fique próximo do que foi estabelecido pelo Copom. Por exemplo, vamos supor que o Copom define que a meta da taxa Selic seja 10% ao ano. O Banco Central quer que os juros praticados entre os bancos privados fiquem próximos desses 10%. Então temos o cenário 1. Está sobrando muito dinheiro nos bancos. Imagine que os bancos e instituições financeiras privadas estejam com muito dinheiro disponível. O banco A tem 100 milhões sobrando, o banco B tem 80 milhões sobrando, o banco C tem 50 milhões sobrando. Como todos têm dinheiro de sobra, ninguém está desesperado para pegar empréstimos. Então os juros entre os bancos começam a cair, pois existe muito dinheiro disponível no sistema financeiro. Por exemplo, vamos supor que a taxa Selic efetiva esteja a 8%, mas o Banco Central quer manter a taxa Selic em torno de 10%. O que o Banco Central faz então? Ele vende títulos públicos para os bancos e instituições financeiras privadas, os bancos compram esses títulos para comprar esses títulos, ou seja, quando eles compram, eles acabam deixando dinheiro ao Banco Central, porque eles compraram os títulos do Banco Central. E o resultado é o quê? Menos dinheiro circulando entre os bancos. E como há menos dinheiro disponível, os juros que os bancos cobram tendem a subir, pois o dinheiro ficou mais escasso entre eles. Então a Selic volta mais ou menos por perto de 10%, como o Banco Central quer. Tem também o cenário 2. Vamos supor que está faltando dinheiro nos bancos. O banco A precisa de dinheiro, o banco B e o banco C também precisa. Todos estão procurando recursos financeiros. Como o dinheiro está escasso entre os bancos, os juros começam a subir. Vamos supor que, como falta dinheiro, a taxa Selic está sendo efetivada seja 12%. Mas a meta do Banco Central é manter 10%. Então o que o Banco Central faz? Ele dessa vez compra títulos públicos dos bancos privados. Os bancos e instituições financeiras vendem seus títulos e em troca recebem um dinheiro, porque venderam e o Banco Central pagou, ou seja, conseguiram dinheiro. E o resultado é o quê? Mais dinheiro circulando entre os bancos. E como tem mais dinheiro disponível, não tem necessidade deles cobrarem juros altos, então os juros tendem a cair, pois o dinheiro ficou mais abundante e mais fácil de conseguir. E a Selic volta por perto de 10%. Então por que o Banco Central fala tanto de títulos públicos? Porque ele usa esses títulos nas chamadas operações de mercado aberto. De forma simplificada, ele compra os títulos e coloca dinheiro na economia. Ele vende títulos e retira dinheiro da economia. Essas operações ajudam a manter a taxa Selic próxima da meta estabelecida pelo Copom. Então é isso, eu espero que tenham entendido mais ou menos como funciona a taxa Selic. Eu vou deixar o material que eu utilizei para realizar o vídeo aí na descrição e eu espero que vocês gostem. Dê um like se você gostou do vídeo e é isso aí. Até a próxima.